Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Numa maratona de votações, deputados e senadores concluem a reforma política e garantem fundo com recurso público para financiar a campanha em 2018. No Senado foi aprovada a reforma da Lei de Execução Penal. Os detalhes você vai conferir com a gente a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa falando justamente sobre a reforma política, gente, porque ao longo de todo mês de setembro, esse semestre inteiro a gente falou, aí vai votar, não vai votar, vai votar, não vai votar. Eu já vou conversando com Mariana Jungmann, que é ao meu lado, né, Mari? Quantas vezes a gente falou deste assunto? Aí Lucas Por Deus Leão veio falar, conversar com a gente várias vezes. Depois o Yolando Lourenço, você saiu de férias, voltou, o tema continuava a reforma política. Mas acreditem, apesar de durante esse período ter se dito, principalmente nas duas últimas semanas, que a reforma subiu no telhado, que não haveria mais prazo hábil, até porque o limite era justamente tudo ser publicado, inclusive em diário oficial, sancionado até 7 de outubro para poder valer para as eleições do ano que vem. Aí era de interesse, sim, dos parlamentares concluir parte da reforma. E aí foi o que eles fizeram, né, Mariana? Inclusive com uma maratona de votações essa noite, que resultou na aprovação de fundo de financiamento para a campanha eleitoral já a partir do ano que vem, e esse fundo com recursos públicos. Foram votações que ocorreram na Câmara e no Senado para concluir matérias ali que tramitavam em cada uma das casas, e no final das contas foram aprovadas as duas pautas, tanto a que estava na Câmara como a que estava no Senado. Uma determina de onde vem o dinheiro do fundo, a outra determina como que vai ser o uso, quais são os limites, a regulamentação. Então conta pra gente o que é que ficou regulamentado e de onde vem esse dinheiro, porque gerou muita polêmica, dinheiro público para a campanha do ano que vem. Boa noite, Mari. Boa noite. Nos 45 do segundo tempo, né, Rosiane? Quase na prorrogação. Mas não dava para fazer campanha ano que vem sem dinheiro, né? Porque, como a gente falou aqui várias vezes, o financiamento privado já estava proibido e era necessária a criação desse fundo público. Foi o que aconteceu ontem aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Eles aprovaram o projeto do Senado, sem alterações, que cria o fundo para financiamento das campanhas eleitorais, que será formado por 30% das emendas impositivas ao orçamento, mais o valor da isenção ali dos benefícios fiscais que hoje são concedidos para aquelas campanhas partidárias que ocorrem fora do período eleitoral, aquelas propagandas dos partidos políticos que vão deixar de existir fora do período eleitoral, e aí esses incentivos que hoje são concedidos para as empresas de televisão, eles deixam de serem concedidos, e aí o dinheiro vai para o fundo, deve ficar em torno de 1 bilhão e 700 milhões de reais esse fundo. E aí os deputados aprovaram ontem também, Rosiane, um outro projeto de lei do deputado Vicente Cândido, que trata de como esse dinheiro vai ser distribuído e outras regras para a campanha do ano que vem. Esse projeto foi aprovado ontem aqui na Câmara e já seguiu e foi aprovado hoje de manhã pelos senadores. Aí correu mesmo, né, Mariana? Olha que é difícil correr esse tipo de coisa aqui, né? Mas realmente você vê, quando eles querem votar, eles votam. É muito difícil, porque é difícil conseguir quórum na quinta-feira aqui, porque geralmente os parlamentares já vão embora para os estados, mas dessa vez foi possível e os senadores votaram então esse projeto, que a gente preparou esse ponto a ponto sobre ele, que você viu agora há pouco. É um projeto que regulamenta a distribuição do fundo da seguinte maneira: 2% de forma igual entre todos os partidos, 35% entre partidos com pelo menos um deputado, 48% entre partidos na proporção do número de deputados que eles tenham na Câmara e 15% entre os partidos na proporção do número de senadores que eles tenham no Senado. Esse projeto ainda proíbe a candidatura avulsa, regulamenta a campanha pela internet, regulamenta a arrecadação de fundos por meio daquelas vaquinhas virtuais, proíbe as doações de pessoas físicas que possuam cargos públicos, determinam que as emissoras de televisão ficam obrigadas a convidar para os debates candidatos cujos partidos possuam mais que 5 deputados na Câmara, limita as doações de pessoas físicas e permite que partidos e candidatos vendam bens e serviços aí para levantar fundos para complementar aí esse dinheiro para fazer a campanha.
campanha, viu, Rosiane? Agora, tinha um ponto curioso, né, Mariana, que gerou uma polêmica grande, pode ainda gerar questionamento, inclusive jurídico, mas que era o seguinte, o tamanho da polêmica era gerar ali um ultra benefício, um baita desconto para partidos políticos pagarem dívidas que tem aí com a Justiça Eleitoral, pagarem essas multas com uma isenção impressionante em relação a essas multas, exatamente, aos juros que teriam. Praticamente, Rosé, uma anistia às multas que os partidos políticos tinham, as multas eleitorais. Isso foi aprovado aqui na Câmara, mas quando chegou no Senado não foi aprovado, não. Os senadores consideraram que essa era uma matéria estranha ao texto, né? Aqui no nosso jargão a gente chama de jabuti. É um termo que é muito usado para as medidas provisórias, mas o presidente do Senado, Eunício Oliveira, considerou que, por analogia, poderia também impugnar esse trecho num projeto de lei, por ele ser estranho ao texto. Então, isso foi retirado do texto e não foi considerado uma mudança, uma emenda que faria com que ele precisasse retornar aqui para a Câmara dos Deputados. Você falou que era quase que anistia, era 90%, né, em relação a essa isenção, para que eles fossem beneficiados nas multas. Agora, teve um outro trecho também que passou pelo mesmo processo, foi impugnado no Senado, Rosiane, que é o que impunha um teto para autodoações nas campanhas, né? O candidato que quisesse arcar com a sua campanha tinha um teto de R$2 milhões. Para isso, esse trecho foi retirado também do texto e isso tudo gerou bastante polêmica, porque ficou um questionamento se podia ser feito dessa forma num projeto de lei, se isso não significaria uma emenda, uma mudança que forçaria a voltar para a Câmara. O senador Eunício Oliveira, que foi quem de ofício inicialmente impugnou e depois submeteu ao plenário essa decisão dele, e o plenário chancelou, né, concordou com a decisão dele, falou sobre isso hoje. Vamos acompanhar. Tem um ADIM sobre medida provisória, mas não significa que você possa aplicar isso apenas nas medidas provisórias. Pode ser por analogia com a aprovação do plenário. Não foi uma decisão exclusiva do presidente. Eu apenas disse que teria dificuldade de pautar essa matéria, que era uma matéria de anistia. Eu não concordo com a anistia e não pautaria em regime de urgência extraordinária no dia de hoje, que é o último dia, uma matéria que contemplasse anistia. É legítimo que alguém faça as suas impugnações, é legítimo que alguém faça o que quiser. Pois é, Rosiane, então a gente ainda pode ver essa reforma depois ser questionada aí no Supremo Tribunal Federal, mas isso é um outro assunto. Antes, ela precisa ser sancionada e publicada até o dia 7, né? Então, daqui 2 dias, ela já tem que estar publicada no Diário Oficial. Olha, amanhã, que é o dia que a gente faz o balanço da semana, a gente já falou bastante de reforma política durante esta semana. Disse que, por exemplo, foi promulgada, inclusive ontem, aquela PEC que acaba com coligações partidárias a partir de 2020 e que determina também ali uma cláusula de desempenho para os partidos políticos. Amanhã a gente, então, em vez de contar tudo de novo, a gente vai trazer uma análise para você saber qual vai ser o impacto disso, o que é que isso pode impactar de fato nas urnas a partir do ano que vem, em relação a partidos grandes, partidos pequenos, em relação a como foi a última campanha sobre recursos e o que é que isso acontece agora. Amanhã, então, você acompanha essa análise com a gente. Agora a gente vai conversar com Carolina Pimentel, na Agência Brasil, porque, Carol, hoje teve reunião dos presidentes da Câmara e do Senado com a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, e a pauta constitucional. Qual era? Conta pra gente. É sim, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. Bem, a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, e os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, assinaram um protocolo de intenção que prevê a colaboração entre a Corte e o Congresso Nacional para selecionar pontos prioritários da Constituição que ainda precisam de regulamentação. A gente lembra, né? A Constituição foi promulgada em 1988, mas alguns temas ainda aguardam para serem regulamentados. O Congresso criou este ano uma comissão mista permanente para tentar avançar aí nos projetos que regulamentam a Constituição. Há 106 dispositivos constitucionais que precisam dessa regulamentação. Entre 2013 e 2016, comissões temporárias sobre esse assunto conseguiram avançar em apenas 11 projetos. Entre eles estava aí o que garante direitos trabalhistas aos empregados domésticos.
anos. E com esse acordo aí firmado entre o STF e o Congresso Nacional, a intenção é que alguns temas sejam votados até o dia 5 de outubro do ano que vem, quando a Constituição do país vai completar 30 anos. Rosiane. Exatamente, Carolina Pimentel, a gente lembra que é justamente essa data de hoje, por isso o marco já, porque inclusive aqui na Câmara e no Senado, na parte dos portais das duas casas, eles iniciaram uma contagem regressiva, um trabalho com uma contagem regressiva para a comemoração dos 30 anos da promulgação da Constituição Cidadã, né? A Constituição de 1988, que foi a primeira a ter aí de fato essa participação popular em relação ao que foi apresentado e estabelecido ali como as regras, as leis que regem o nosso país, mas ainda com tantos pontos a serem regulamentados, e a gente ainda lembra outra coisa, né? Com tantas mudanças que já ocorreram, inclusive essa desta semana, é PEC, Proposta de Emenda Constitucional. Cada vez que tem uma PEC, é uma mudança na Constituição. A gente vai fazer, obviamente, também no próximo ano, toda uma série especial sobre isso aqui nos Corredores do Poder, relatando a importância desses 30 anos da Constituição Cidadã. No Supremo Tribunal Federal, no Supremo Tribunal Federal hoje também foi dia de discussão, mais uma vez de julgamento, em pontos que dizem respeito a eleições. A gente tratou aqui ontem sobre a questão da lei da ficha limpa, que já tinha ficado decidido que aquilo ali ia valer mesmo para casos anteriores a 2010, mas a questão agora é a extensão disso e o que é que poderia ocorrer, por exemplo, com mandatos de políticos aí, de prefeitos, de governadores que foram eleitos após disso. Aí a gente vai saber o que é que aconteceu, porque aí terminou sendo adiado, mas Jéssica Gonçalves é quem vai contar para a gente exatamente o que é que ficou aí dessa pauta político-eleitoral lá no Supremo Tribunal Federal. Boa noite, Jéssica. Oi, Rosiane, boa noite a você e a todos. Olha, o Supremo Tribunal Federal adiou a decisão sobre o alcance da aplicação da lei da ficha limpa para casos anteriores a 2010. O debate estava previsto para a sessão desta tarde, mas foi adiado para que a deliberação seja feita com quórum completo, já que o ministro Dias Toffoli não estava presente. A data de retomada do julgamento ainda não foi definida. A discussão sobre o alcance foi levantada ontem pelo ministro Ricardo Lewandowski, que deu voto contrário à aplicação retroativa. Segundo o ministro, a aplicação a casos que ocorreram antes de 2010 pode provocar a cassação do mandato de centenas de vereadores, pelo menos 20 prefeitos, além de deputados estaduais e federais. Com a decisão do Supremo por 6 votos a 5, o entendimento que prevaleceu foi de que quem foi condenado por abuso político e econômico, mesmo antes da lei, está inelegível por 8 anos e não poderá participar das eleições do ano que vem. Agora a gente fala sobre outro assunto, mas ainda no Supremo Tribunal Federal, porque o plenário do Supremo decidiu hoje reconhecer a repercussão geral do julgamento sobre a possibilidade de que candidatos sem partido possam disputar eleições. Isso significa que qualquer tese da Corte sobre o assunto será válida para todos os casos em que candidatos avulsos tentem conseguir o registro eleitoral no futuro. Mesmo com a decisão de hoje, não há data para que a questão de mérito, que é se esses candidatos sem partido podem ou não disputar eleições, seja de fato discutida no plenário do STF. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Agora eu vou conversar com o Daniele Popov da TV Brasil para saber da agenda do presidente da República, Michel Temer, que foi hoje ao Pará, entre outras atividades, num momento em que no Pará tem uma das principais festividades do estado, que é o Círio de Nazaré, e hoje foi justamente para uma questão referente a uma doação de terreno lá para a Arquidiocese. Explica para a gente o que foi, inclusive neste evento aí, né, Popov, o presidente também aproveitou para falar daquela tragédia lá em Minas, aquela situação horrível, mas você vai trazer os detalhes para a gente, que foi justamente aquele, a gente pode classificar de atentado, de certa forma, o que ocorreu numa creche em Minas Gerais. Detalha para a gente, então, essa agenda de hoje. Boa noite. Verdade, Rosiane, boa noite. Vamos falar primeiro, então, do evento. Queda da inflação e da taxa básica de juros foram, então, os destaques do presidente Michel Temer hoje pela manhã em Belém, no Pará, ao afirmar que houve crescimento da economia brasileira num prazo curtíssimo. Temer
Temer citou também dados relacionados ao emprego, destacando o número de ocupações que chegou a mais de 1 milhão de pessoas, segundo dados do IBGE. Temer foi à capital paraense em meio aos festejos do Círio de Nazaré participar de uma cerimônia de assinatura de um protocolo que destina um terreno da União para a Arquidiocese de Belém. Ao comentar que a destinação do terreno de cerca de 10 mil metros quadrados para a Arquidiocese de Belém foi um assunto consolidado em 7 dias, Temer disse que isso ocorreu porque o governo dele é um governo rápido. O presidente disse ainda que tem 2 anos e 8 meses de governo e, por isso, tem de fazer tudo rapidamente. O terreno transferido pertencia à Igreja Católica, mas por volta de 1850 passou a ser do Exército. Agora, a área localizada próxima à Basílica de Nossa Senhora de Nazaré será transformada em um centro de eventos para acolher romeiros e peregrinos. E após esse evento em Belém, o presidente Michel Temer falou rapidamente com a imprensa sobre a tragédia ocorrida na cidade de Janaúba, no norte de Minas Gerais. O presidente lamentou a morte de 4 crianças e uma professora queimadas em uma creche nesta manhã e expressou solidariedade às famílias. Vamos ouvir o presidente. Lamento imensamente essa tragédia com as crianças lá em Janaúba, né? Minas Gerais. Eu que sou pai, naturalmente muitos dos senhores e das senhoras também o são, né? Deve ser uma perda dolorosa. Eu queria, em primeiro lugar, expressar a minha solidariedade às famílias, lamentar este acontecimento, esperar que estas coisas não se repitam no Brasil, porque o mundo está muito convulsionado, e convulsionado como está, muitas e muitas vezes ocorrem os mais, digamos, lamentáveis acontecimentos. Este foi um lamentável acontecimento que nós temos que repudiar com a nossa consciência e com a nossa ação. Segundo autoridades policiais e a Prefeitura de Janaúba, o incêndio foi provocado por um segurança da creche municipal que morreu em consequência das chamas. Mais de 15 pessoas, entre crianças e adultos, ficaram feridas também. Rosiane. Obrigada, Daniele Popov. No próximo bloco, a prisão de Nusma por causa da suspeita em relação a irregularidades para que o Rio sediasse as Olimpíadas. Daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente já vai diretamente para a redação no Rio de Janeiro conversar com Maurício de Almeida, que tem informações para a gente sobre a prisão hoje de Nusma, justamente num dos desdobramentos da operação da Polícia Federal, que apura ali fraude na escolha do Rio de Janeiro para sediar as Olimpíadas. Maurício, boa noite. Boa noite, Rosiane. Já está no presídio de Benfica o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nusma. Lá ele vai cumprir essa prisão temporária que foi decretada pela Justiça de 5 dias, que ainda pode ser prorrogada por mais 5 dias. Nusma foi preso hoje pela manhã na mansão onde mora, no bairro do Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. Também foi preso hoje aqui no Rio de Janeiro Leonardo Grima, que é ex-diretor do Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016. A Polícia Federal pediu a prisão de Nusma depois que descobriu que ele fez uma nova declaração de imposto de renda, dizendo que tinha 16 barras de ouro num cofre da Suíça. Essa declaração de Nusma foi realizada depois do mandado de busca e apreensão na primeira fase da operação Unfair Play, que quer dizer jogo sujo em inglês. Os policiais encontraram na casa de Nusma uma chave de um banco suíço. Depois que essa chave foi localizada, Nusma fez uma nova declaração de imposto de renda, afirmando que tinha esse ouro guardado num banco da Suíça. Segundo a interpretação do Ministério Público, Nusma fez essa declaração para tentar esconder provas. E o juiz da Vara Federal aqui do Rio de Janeiro concordou com o Ministério Público e decretou esta prisão temporária de Carlos Arthur Nusma, que na primeira fase da operação já tinha sido cumprido contra ele um mandado de condução coercitiva, mas na época Nusma não falou nada. O esquema seria o seguinte: teria sido coordenado por Sérgio Cabral, que também está preso nesse presídio de Benfica, para onde Nusma foi levado. Cabral, com a ajuda do empresário Arthur Soares, que está foragido, fez um depósito na conta de Papa Jack, que é
filho do dirigente africano que iria votar para o Rio ser escolhido como sede da Olimpíada Rio 2016, como acabou acontecendo. Esse dirigente africano tem grande influência no continente e teria influenciado outros dirigentes africanos que também votaram no Rio de Janeiro. Agora, Nussmann vai prestar novos depoimentos para a polícia e também para o Ministério Público, e o Comitê Olímpico Internacional pediu também para as autoridades brasileiras informações sobre a prisão de Nussmann. Rosiane. Maurício, falando agora de um outro assunto, ontem a gente trouxe aqui a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que rejeitou aquele pedido para fazer uma transferência dos criminosos que estavam em presídios federais para os estados de origem. Isso para poder fazer automaticamente no caso daqueles que já estão presos há mais de 2 anos. Isso foi uma decisão, mas tamanha polêmica que essa questão dos presos federais está gerando, né, e o temor que isso pode gerar de risco ainda maior na questão da segurança do Estado, teve uma decisão também judicial aí no Rio de Janeiro sobre essas transferências, né? Foi isso mesmo, Rosiane. O juiz da Vara de Execuções Penais aqui do Rio de Janeiro, Rafael Estrela, determinou que nenhum preso que está em presídios federais poderá ser transferido para o Rio de Janeiro sem que a Vara de Execuções Penais aceite essa transferência. Isso aconteceu porque 2 presos, conhecidos como Paulo, o Mica, e Edilson de Azevedo, o Caroço, que são presos considerados perigosos, chefes de quadrilhas aqui do Rio de Janeiro, eles foram transferidos aqui para o Rio devido a uma decisão da Justiça Federal, sem que a Vara de Execuções Penais fosse consultada. Agora, a partir de agora, devido à decisão do juiz da Vara de Execuções Penais, mesmo que a Justiça Federal determinar uma transferência, o preso não poderá ser transferido aqui para o Rio de Janeiro. Rosiane. E aí mais uma informação ainda nessa hora. Quando eu falo em corredores do poder aí no Rio de Janeiro, sempre tem coisa de justiça, de segurança, aí envolve aí questão com presídio e agora uma decisão, até uma votação que teve, referente a uma outra polêmica que era sobre um tratamento especial, diferenciado para visitar as pessoas em presídios, ali autoridades em presídios. Sim, é isso mesmo, Rosiane. Uma lei foi aprovada na Assembleia Legislativa do Estado garantindo que todas as pessoas que fossem num presídio visitar um preso teriam que passar por uma revista rigorosa que deve acontecer com todo mundo. Só que autoridades estavam excluídas dessa revista devido a um veto do governador Luiz Fernando Pezão. Só que agora a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro derrubou esse veto de Luiz Fernando Pezão. Portanto, autoridades como advogados, políticos, deputados, governadores e até ministros que forem aos presídios terão que ser revistados, passar pelo detector de metal e também pelo aparelho de scanner para saber se estão com alguma coisa escondida. Isso é muito importante devido que tem várias ex-autoridades que estão presas, como o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, o filho dele é deputado federal, pode receber visitas de advogados, outras pessoas também, então todos um tratamento igual, já que uma pessoa comum vai lá e é revistada, a autoridade também vai ser revistada quando entrar no presídio. Rosiane. Obrigada, Maurício de Almeida. A gente segue falando de notícias que envolvem o poder e essa questão penal, mas porque é o seguinte, teve uma aprovação de uma matéria importante no Senado e aí agora veio aqui para a Câmara dos Deputados. O Senado aprovou uma reforma na lei de execução penal, né, Mariana? O que é que tem exatamente de alteração em relação a essa lei? Rosiane, o objetivo aí é modernizar essa lei. A gente preparou um ponto a ponto do que traz essa proposta de reforma da lei de execução penal. Então, o texto dela prevê a informatização e do acompanhamento da situação dos presos, a progressão antecipada do regime em caso de superlotação dos presídios, a valorização do trabalho e com remuneração baseada em salário mínimo cheio, incentivos fiscais para as empresas que contratam os presos, o uso de telefone público monitorado, claro, né, para evitar aí o uso de celulares pelos presos e também a definição de capacidade por cela nos presídios de 8 presos, viu, Rosiane? A intenção é tentar reduzir a superlotação nos presídios e, com isso, reduzir também o número de rebeliões e a influência das organizações criminosas dentro desses presídios, né? Até porque a gente lembra que essa questão da situação prisional foi um dos principais temas, de fato, durante este ano de 2017, porque a gente começou o ano de 2017 com aquela explosão da crise carcerária com uma centena de mortes. Ali foram dezenas e dezenas de mortes em presídios no norte e nordeste do país e aquilo exigiu, inclusive, uma atuação de apoio do pessoal das Forças Armadas. Teve manifestação da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, assustada com a situação prisional no país. E o problema é antigo e vem se agravando, né? E aí busca-se justamente
justamente uma solução, mas lembrando que tem que passar por todo um trâmite aqui na Câmara dos Deputados. A gente volta a conversar com Carolina Pimentel, editora da Agência Brasil, para saber uma notícia que diz respeito àquele ex-ativista italiano Cesare Battisti. Havia aquele pedido para ele ser extraditado, aí o ex-presidente Lula, depois do Supremo ter autorizado a extradição, como cabe à presidência da República essa decisão, não aceitou a extradição dele, mas aí terminou que agora ele foi preso, né, Carolina Pimentel, justamente no momento em que se discute se vai ser avaliado novamente esse pedido de extradição. É sim, Rosiane. Cesare Battisti foi preso na fronteira com a Bolívia. O ministro das Relações Exteriores da Itália afirmou hoje que a Itália já está trabalhando aí com o governo brasileiro para conseguir a extradição do italiano, né? Ele que foi detido ontem, perto da fronteira com a Bolívia. Bem, e a Polícia Federal deteve Cesare Battisti quando ele tentava entrar no país em um táxi boliviano, no qual onde também tinham outros 2 passageiros. E ao ser preso, ele foi indiciado pela Polícia Federal pelos crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Isso porque, segundo a Polícia Federal, ele estava com dinheiro, real, dólar, euro, valores que não foram declarados à Receita Federal antes de deixar o Brasil. A defesa de Cesare Battisti pediu ao Supremo Tribunal Federal para que ele seja solto e que não seja extraditado para a Itália. E a decisão se ele deve continuar preso pode sair ainda hoje pela Justiça Federal em Mato Grosso do Sul. Eu volto com você, Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E só uma última informação, Mariana Jungmann teve alteração lá na Comissão de Constituição e Justiça em relação ao processo lá sobre o presidente Temer. Qual foi? O PSDB pediu a vaga do relator, Bonifácio de Andrada, que já foi realocado numa vaga do PSC, na Comissão de Constituição e Justiça. Com isso, ele deve entregar o relatório dele na próxima terça-feira, viu, Rosiane? Ou seja, mesmo com essa alteração referente ao PSDB, ele continua como relator nesse processo. Exatamente. E aí ele faz a leitura na próxima terça-feira. A votação na CCJ deve ocorrer em cerca de 2 semanas. E os detalhes, inclusive, sobre esse trâmite já está numa matéria detalhada na Agência Brasil, que você sabe bem o site, agenciabrasil.abc.com.br. A todos, boa noite. Até amanhã.